Fala galera, beleza? Aqui é o professor Ricardo. Eu preparei para vocês uma aula de frações porque é um tema que confunde muita gente. Se você está vendo no YouTube, já aproveita para se inscrever e receber as notificações e seguir nossas redes sociais. Se está vendo no IGTV, vai lá no YouTube que tem muito mais conteúdo. Bom galera, vamos lá. Eu peguei um programinha aqui para vocês que torna interativa a fração. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente escreve, como é que lê isso aqui, tá? E por que a gente faz desse jeito, certo? Primeiro, como é que eu leio isso aqui? Eu leio a fração 2 terços. O que eu preciso saber? O 2 é chamado de numerador e o 3 é chamado de denominador. Vê só, o 3 é chamado de denominador porque é ele que dá nome à fração, quando eu chamo ela de 2 terços, certo? O 3 deu nome à fração e o 2 eu li como um número, por isso que ele é chamado de numerador, tá? Agora, o que isso aqui representa graficamente? O 3 é o número de divisões e o 2 é quantas partes dessa divisão eu peguei. Então, eu pego aqui um objeto, divido ele em 3 partes e pego 2. Pronto, 2 terços. Depois, 1 terço. Mesma coisa, né? Divido em 3 partes, mas agora eu pego uma só. Por último, 1 inteiro. Bom, já está inteiro, né? Então, eu pego tudo. Muito bem, vamos para o próximo para ver se a gente entendeu. Mudamos a figura geométrica. Lembrando que cada pedaço, quando a gente vai fazer a divisão, tem que ter sempre o mesmo tamanho, tá? Não pode ter tamanho diferente. Então, ó, a primeira aqui, 1 é o numerador, 5 o denominador. Como é que eu leio? 1 quinto, certo? Bom, 5 divisões. 5 divisões. Agora, aqui embaixo tinha algumas opções. Se eu puser essa aqui, repara que não ficou certinho, está sobrando. Por quê? O de baixo está dividido em 4 partes, tá? Ele está dividido em quartos e eu preciso de quintos. Então, eu vou colocar esse aqui, ó. 1 quinto. Muito bem. Agora, 2 quartos. Dividi em 4 partes e vou adicionar 2 pedacinhos aqui. Repara, se eu te perguntar agora quanto da figura está pintado, você pode me responder 2 quartos ou a metade. Por quê? Porque 2 quartos é a mesma coisa que meio. A gente chama isso de fração equivalente. Se no desenho está igual, significa que as frações têm o mesmo valor. Ok? Por último, 2 quintos. Dividi em 5 partes e vou colocar 2 aqui, ó. 2 quintos. Bom, agora que a gente já aprendeu a ler, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e a gente vai estudar só sobre as frações equivalentes, tá? Primeiro, a nossa primeira figura aqui está dividida em 4 partes, certo? Bom, então eu já sei que o denominador dela é 4. Agora, eu preciso definir quantas partes estarão pintadas. Eu vou pegar o mesmo exemplo anterior e vou colocar 2 partes aqui, ó, para a gente fixar. Bom, então, 2 quartos. Agora, eu posso dizer que está pintado 2 quartos ou metade. Vou representar a metade para a gente ver. Diminuo o número de divisões. Agora eu só tenho 2 partes, ou seja, 2 metades. Se eu pintar uma só, a fração fica 1 meio, metade. Ah, mas dá para fazer isso com outras frações? Vamos ver. Olha só. Se eu quiser pintar 1 terço, eu vou dividir em 3, certo? E vou pegar só uma parte. Viu como é que ficou? Agora, se ao invés de 1 terço eu quiser 2 sextos, bom, é só eu dividir isso aqui em 6, ó. Vamos ver. 3, 4, 5, 6.
olha só o que aconteceu. Pintou a mesma quantidade. Ou seja, 1/3 ou 2/6 é a mesma coisa. Entenderam? Vamos fazer alguns exercícios então. Bom, agora nos exercícios, ele pede aqui, ó, encontre duas frações equivalentes para cada exemplo dado. Como é que eu faço para encontrar frações equivalentes? É muito fácil, gente. É só eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, ó, se eu quero uma fração equivalente a 1/3, é só multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Por exemplo, se eu multiplicar aqui por 2 e aqui também por 2, eu vou ter lá o nosso último exemplo, 2/6. Certo? Olha só, vamos pegar um exemplo com conta que a gente consiga fazer de cabeça. Por exemplo, se eu tiver 4 dividido por 2, a gente sabe que isso aqui dá 2, certo? Ótimo. Agora, se eu pegar, multiplicar em cima por 2, vai virar 8. E embaixo por 2, vai virar 4. Quanto dá 8 dividido por 4? 2 também. Olha aqui, essa divisão deu 2, essa divisão também deu 2, então a gente tem uma fração equivalente. Vamos ver aqui, ó. Então, do 1/3, eu já tenho a minha primeira, eu fiz aqui, ó, 2/6. Então, vou pôr aqui, 2/6. Mais uma. O que eu vou fazer agora? Posso multiplicar, então, aqui por 3 e aqui por 3? Vamos ver se dá certo? Vou fazer aqui na frente, ó. Eu vou ter 1/3. Vou multiplicar aqui em cima por 3 e aqui embaixo por 3. Quanto dá isso? Bom, 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, a minha outra fração equivalente, eu posso dizer que isso aqui também é igual a 3/9. Entenderam? Vou deixar os outros aqui, então, para vocês fazerem. Vou explicar o segundo exercício. Complete as igualdades colocando no quadradinho o número que as torne verdadeiras. Vamos lá. Aqui eu preciso entender, já é o contrário, né? Eu preciso entender por qual número que ele multiplicou para eu poder fazer a conta. E não é só multiplicação, eu posso fazer divisão também. Porque se eu pegar esse aqui e dividir em cima e embaixo por 2, vai dar esse, não vai? Se daqui para lá eu multiplico, na volta eu divido. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou observar, multiplicou ou dividiu e por quanto? No primeiro caso, o 9 virou 90. Eu tenho que multiplicar por quanto? Tem que multiplicar por 10, né? Então eu vou multiplicar aqui em cima por 10 também. Certo? 4 vezes 10 vai dar 40. Então eu posso dizer que 4/9 é a mesma coisa que 40 dividido por 90. Parece besta, mas a gente usa muito isso aqui para fazer simplificação de fração. Mais para frente, numa outra aula, eu vou explicar para vocês. Agora, nesse aqui, o que aconteceu? O 18 virou 3. Então não pode ser multiplicação, né? Tem que ser divisão. Dividir por quanto? Bom, para descobrir, é só pegar o 18 e dividir por 3. Isso vai dar 6. Então, 18 dividido por 6 dá 3. Lembra que a professora ensinava lá no 4º ano a fazer a operação inversa para tirar a prova real? É assim que a gente faz. Então, eu vou fazer. Se o 18 eu dividir por 6, embaixo eu vou dividir por 6 também. Certo? Então, ó, 18 dividido por 6 dá 3. Ok, eu já tenho aqui o 3. Embaixo, quanto dá? 24 por 6? Dá 4. Então, 18 sobre 24 é a mesma coisa que 3/4. Certo? Vou deixar os outros exercícios para vocês fazerem aí. Gostou? Então, clica no like e no sininho. Ficou com dúvida e quer sugerir um tema? Deixe seu comentário, porque aqui ninguém sai sem saber. Valeu!